Bom, essa diferença então, gente, de plasma e soro se dá exatamente porque no plasma sanguíneo vocês têm o fibrinogênio na sua forma solúvel. E no soro, esse fibrinogênio já sofreu uma polimerização, ou seja, ele foi convertido e se transformou em polímeros de fibrina. Essa fibrina, então, é o que está sobre o coágulo. Se vocês pegarem um tubo de soro, um tubo onde vocês coletaram o sangue sem anticoagulante, e após a coagulação o centrifugarem, vocês observarão que por sobre o coágulo tem uma camada, uma película esbranquiçada. Essa película esbranquiçada, então, é a rede de fibrina, a mesma rede que constitui o manto de coágulo, né? Que cobre as plaquetas e todo aquele complexo do que nós falamos. Então, coisas básicas do sistema de coagulação que são importantes para que vocês não esqueçam mais é o primeiro tampão, ou tampão primário, que é homeostático instável. Esse tampão é um tampão plaquetário e ele independe do indivíduo ser hemofílico ou não, né? Ele só não vai ser formado nas patologias envolvendo a agregação plaquetária, que é a doença de von Willebrand. Não se esqueçam também que em alguns casos, alguns medicamentos impedem a agregação plaquetária. Por exemplo, alguns anti-inflamatórios, né, AS, eles impedem que as plaquetas se agreguem. Existem indicações clínicas para algumas patologias não serem tratadas com esses anti-inflamatórios justamente por essa inibição que poderá levar a hemorragias. E, caso contrário, nós vamos ter problemas nessa primeira etapa, que é a formação do tampão plaquetário. Logo depois do tampão plaquetário, nós falamos do fator tecidual, falamos do fator 7, né, a proconvertina, falamos do fator 9, o fator 10, e falamos muito sobre o fator 8. O fator 8, então, é conhecido como um fator antihemofílico. Sempre que cair em concurso, qual é o fator responsável, né, na sua deficiência pela patologia conhecida como hemofilia? É vocês lembrarem que é o fator 8. A deficiência dele vai fazer o paciente sangrar. Só para ilustrar, a deficiência desse fator em uma criança fez com que ela perdesse um dentinho de leite por volta de 22h30 da noite e sangrasse até pela manhã. Vocês que vão ao Hemorrio, é bom que vocês se lembrem que vocês vão passar por um setor chamado de preparação de hemocomponente. Lá nesse setor, nós temos um setor que faz a produção de crioprecipitado. O que é o crioprecipitado? É um produto onde a precipitação de proteínas, principalmente proteínas responsáveis pela coagulação sanguínea, são armazenados. É uma bolsa onde fica esse crioprecipitado e esse produto é usado principalmente em pacientes com distúrbios de coagulação. É claro que hoje em dia o médico, ele especificamente sabe qual é o fator que está deficiente no paciente. Ele vai solicitar somente aquilo que seja necessário. No crioprecipitado tem fator 8, tem fator de von Willebrand, né? Tem fibrinogênio, mas às vezes o paciente necessita só de um deles. Então ele vai solicitar exclusivamente, por exemplo, fator 8. A deficiência é só fator 8, então não precisa do crioprecipitado todo. Só o fator 8, que é um hemoderivado, não é um hemocomponente, né? É controlado pelo Ministério da Saúde. Esse fator 8 então será ministrado a esse paciente para melhorar a sua resposta de coagulação. Existe também no Hemorrio e agora na fábrica de hemoderivados, na fábrica brasileira de hemoderivados,
a formação de um componente chamado cola de fibrina. Essa cola de fibrina, ela pega as últimas etapas da coagulação. É um projeto no Hemorri do qual eu fiz parte durante sua implantação, né? Onde nós, através de um equipamento, nós ativamos a trombina e guardamos essa trombina numa seringa, e depois em outra seringa nós recolhemos proteínas como fibrinogênio, né? Para que então esse fibrinogênio, em contato com a trombina ativada, forme a rede de fibrina. Essa trombina ativada trabalha em cima do fibrinogênio e faz com que ele se transforme em fibrina, formando uma capa, um manto, né, tampando uma ferida. Vocês que são donas de casa sabem como é cortar um bife de fígado. Agora imagine o médico fazendo uma sutura, uma cirurgia hepática, tendo que fazer sutura em um tecido hepático. Como é complicado, né, tratar de pacientes, fazer transplantes nesses casos. Então a cola de fibrina ajuda muito, até em cirurgias ortodônticas, em pacientes hemofílicos, né? Então isso veio assim dar um boom nas cirurgias, no tratamento desses pacientes. Bom, uma coisa importante é vocês lembrarem que após a formação do coágulo, ele não tem que ser permanente na corrente sanguínea. O coágulo, ele resolve o problema primário da hemorragia, né? Ele se firma aos bordos da lesão, envolvendo todas aquelas células, plaquetas, leucócitos, que por acaso estão por ali também, hemácias, aquele complexo todo de qual nós falamos, né? Só que ele não tem que ser eterno. Ele vai fazer uma retração. Quando ele faz essa retração, ele procura aproximar ao máximo os bordos da lesão para que haja uma melhor cicatrização daquele tecido. Só que esse coágulo, ele tem que ser digerido. Ele tem que sair daquele vaso sanguíneo. Senão ele começa a causar distúrbios, né? Distúrbios de trombos, né? Esses distúrbios são causados principalmente pela deficiência do sistema fibrinolítico em atuar nesse coágulo. A heparina, a proteína C, algumas outras proteínas estão diretamente envolvidas. A antitrombina, ela está diretamente envolvida com a atuação do sistema fibrinolítico para que esse coágulo não venha se desprender e causar oclusão de vasos menores, o que seria ruim para o corpo, né? Porque poderia levar o paciente a processos como AVC, né? Ou embolias pulmonares. Essa matéria nós vamos estudar na semana que vem, nós vamos falar sobre trombose, né? TVP, a trombose venosa profunda. Então, só lembrando que após a formação do coágulo e a sua função, né, na coagulação, esse coágulo terá que ser removido da corrente sanguínea. Os testes de coagulação envolvem principalmente o TAP e o PTT. O TAP é o tempo de atividade protrombínica. Nós vamos falar um pouco deles também. Estão diretamente verificando a atuação do sistema de coagulação, principalmente em exames pré-operatórios. É importante que o médico saiba como os componentes da coagulação de determinado paciente estão sendo ativados e o tempo que ele demora para formar o coágulo, porque esse paciente será submetido a corte para a cirurgia. Caso haja em algum desses fatores a sua ineficiência, resultando num coágulo frouxo ou num coágulo que vai se formar com muito tempo, isso torna-se um risco cirúrgico e o médico, então, se optar pela cirurgia, terá que fazê-lo, né, seguindo certos protocolos transfusionais
porque ele sabe que aquele paciente é mais propenso a sangramento do que os pacientes normais. Então, esse teste coagulograma está diretamente envolvido com testes pré-operatórios. Bom, agradeço a vocês, espero que vocês possam ver essa montagem por diversas vezes, até vocês poderem entender, e que vocês também possam se comunicar comigo por e-mail, caso haja alguma dificuldade no entendimento, né? E caso vocês necessitem de algum material para entender o sistema de coagulação. Vejam também os vídeos que eu postei no Facebook, estão muito fáceis de entender o sistema de coagulação através daquele vídeo, né? E espero poder retornar logo para a sala de aula. Eu e Doguinho estamos sentindo saudade de vocês, né? E espero voltar a sentir saudade do Doguinho, deixar ele em casa e poder estar com vocês em sala para a gente falar mais abertamente sobre a disciplina. Estudem bastante, porque vocês sabem, né? A hematologia envolve muitas outras coisas, a gente está procurando resumir ao máximo para vocês. Uma boa noite, turma, vão com Deus, cuidado na estrada para que ninguém tenha que ativar o sistema de coagulação, tá? Durmam com as plaquetas, sonhem com elas, não se esqueçam do fator 8 e lembre-se que o coágulo ele não é eterno, é apenas uma passagem na vida de vocês, tá bom? Ele vai deixar saudade, mas ele tem que ser consumido. Uma boa noite e muito obrigado. Tchau, turma, até breve.